Jornada nas Estrelas, USS Sojourner, o Cânion do Eterno Agora. A aliança tensa com os Klingons provou ser tão frágil e cristalina quanto o mundo que haviam deixado para trás. A IKS Bortas seguia a USS Sojourner a uma distância respeitosa, um lobo sombrio observando o pastor. Na ponte, a atmosfera havia mudado. O confronto com os espelhos da consciência deixara uma marca invisível, mas indelével. Lara Thane conseguia sentir o peso do olhar de Kaylen sobre ela com mais frequência, como se ele, privado de uma memória fundamental, agora a estudasse para reconstruir o que foi perdido. Era desconcertante e, secretamente, um pouco eletrizante. A doutora Zara, por sua vez, estava mergulhada em seus consoles, correlacionando os dados do planeta de cristal com o novo destino. Uma anomalia de espaço-tempo localizada em um profundo cânion interestelar, um rasgo no tecido da realidade que emitia a mesma assinatura de energia residual iconiana. Leituras temporais são caóticas, capitão, ela anunciou, sua voz carregada de uma empolgação contida. Parece um loop de tempo estabilizado, confinado ao espaço do cânion, como um eco que nunca se dissipa. Corv, agora com uma postura mais contida após seu encontro com seu próprio reflexo, franziu o senho em sua estação tática. A Bortas está questionando a rota. Eles veem uma armadilha. Kaylen manteve os olhos fixos no vórtice de cores distorcidas que dançava no visualizador. A lógica iconiana frequentemente emprega simetrias paradoxais. Um espelho para a consciência, um eco para o tempo. É um padrão. Informe ao Capitão Kantar que esta é uma oportunidade única de testemunhar a história, não de revivê-la. A Sojourner fará a primeira aproximação. A resposta Klingon foi um rosnado de assentimento, mas a desconfiança era palpável. Enquanto a Sojourner navegava cautelosamente em direção à boca do cânion, uma estática invadiu abruptamente as comunicações. As luzes da ponte oscilaram e, por um breve e aterrorizante momento, o visualizador mostrou não o cânion, mas a própria Sojourner, envolta em chamas e se despedaçando antes de retornar à imagem normal. "O que foi isso?" Lara perguntou, seu coração acelerado. Ren, da engenharia, respondeu pela voz do comunicador, sua voz tensionada. "Uma onda de energia temporal, Kellen. Ela varreu a nave. Sistemas estão estáveis, mas os sensores estão lendo nós mesmos à frente. Múltiplas assinaturas." Era verdade. À frente, no coração do cânion, os sensores detectavam não uma, mas 3 assinaturas idênticas da USS Sojourner, cada uma em um estado diferente de integridade. E pior, 2 assinaturas da IKS Bortas, uma delas mostrando leituras de energia catastróficas. Eles não estavam entrando em um local no espaço. Estavam entrando em um momento no tempo, um momento que estava preso em um ciclo infinito. "Todos os pontos, preparem-se para..." A ordem de Kaylen foi cortada. O universo do lado de fora da nave desintegrou-se em um turbilhão de luz branca e dor de cabeça súbita. Quando a visão da ponte se recompôs, tudo parecia normal, exceto por um único detalhe. No canto do visualizador, um relógio digital mostrava a data, e ela era a mesma de ontem. O oficial de comunicações virou-se, seu rosto pálido. "Capitão, estamos recebendo um sinal de socorro. É da Bortas. Eles estão sob ataque, por nós." O cânion não era um local físico no sentido convencional. Era uma prisão para um evento. O incidente que testemunhavam, o ataque da Sojourner a Bortas, era o dia trágico que se repetia eternamente. A Sojourner que haviam detectado, a que estava atacando os Klingons, era deles mesmos de uma iteração anterior do loop. Eles haviam se tornado espectadores e participantes de sua própria tragédia. "Uma paradoxo causal", Kaylen declarou, sua mente trabalhando em velocidades sobre-humanas. "Intervir
é arriscar criar a catástrofe que testemunhamos. Não intervir é condenar os Klingons a uma destruição repetida. A voz do Capitão Kamtar irrompeu no comunicador, distorcida pela estática e pela fúria. Vulcano, sua traição será vingada. Abortas lutará até o último guerreiro. Kailan manteve a calma, sua voz um farol de razão no caos emocional. Capitão Kamtar, você não está sendo atacado por nós, você está testemunhando um eco temporal. A nave que você vê é uma versão passada da Sojourner, presa no mesmo loop que nós. Ataque-a, e você condenará a si mesmo e a nós a repetir este conflito para sempre. O silêncio do outro lado foi mais eloquente do que qualquer rosnado. A desconfiança era um abismo entre as duas espécies, muito mais profundo do que o cânion. Lara se aproximou do centro da ponte, seu rosto um misto de terror e inspiração. Kailan, nós não podemos apenas observar. Os iconianos não criaram isso como um museu. É um teste de quebra de paradigma. Ela olhou para ele, seus olhos suplicando por mais do que apenas lógica. A primeira diretriz proíbe a interferência, mas nós já estamos dentro do evento. A não interferência é a interferência que perpetua o ciclo. Às vezes, a única maneira lógica de quebrar um sistema é através de um ato ilógico. Kailan a observou, e pela primeira vez, Lara viu uma luta genuína em seus olhos. A lógica pura ditava o isolamento, a observação. Mas os dados mostravam que a observação levava à destruição. Ele virou-se para Korv. Tenente, você é o elo. Sua honra é o que Kamtar entenderá. Abra um canal visual direto para a ponte da Bortas. Mostre a eles, a nós mesmos. Enquanto Korv iniciava uma comunicação tensa e quase teológica com seus irmãos Klingons, explicando a natureza do loop, Kailan deu a ordem mais contra-intuitiva de sua carreira. Ren, prepare-se para executar a manobra Picard, variação Omega. Usaremos a própria assinatura temporal da nave contra o tecido do loop. A manobra Picard era uma tática desesperada, um movimento de dobra que exigia precisão nanométrica e uma carga de warp instável, usada para criar uma distorção espacial súbita. Aplicá-la aqui, dentro de uma anomalia temporal, era uma loucura calculista. Enquanto a equipe de engenharia trabalhava freneticamente, a versão passada da Sojourner, sua própria nave de horas atrás, abriu fogo contra Abortas. Os Klingons, guiados pela fé incipiente em Korv e pela lógica fria de Kailan, contiveram seu instinto de retaliar. Eles manobraram, absorvendo o golpe, seus escudos cintilando perigosamente. Foi um ato de fé que custou cascos e vidas, mas quebrou a sequência predestinada. Pela primeira vez em incontáveis repetições, Abortas não contra-atacou. Foi a abertura de que precisavam. Executando manobra, agora! Ren anunciou. A Sojourner saltou para a velocidade de warp por uma fração de microsegundo, direto para o coração do cânion, e então parou abruptamente. A onda de choque temporal que se seguiu não foi física, mas perceptual. O tecido do loop, já tensionado pela quebra do script, rachou. As imagens das outras naves se sobrepuseram, fundiram-se e se dissiparam como fumaça. A dor de cabeça coletiva retornou, mais forte, e quando passou, o visualizador mostrava o cânion vazio e silencioso, as leituras temporais normais. O loop estava quebrado. Eles estavam livres. O silêncio na ponte era absoluto. Então, a voz de Kamtar veio pelo comunicador. Não mais um rosnado, mas um som áspero e pensativo. Vulcano, você nos mostrou um inimigo que não podia ser vencido pela lâmina, mas pela paciência. Ele fez uma pausa. Meu povo não esquece uma dívida, nenhum insulto. Hoje, a dívida supera o insulto. A comunicação foi encerrada. Abortas, com seus novos dânios, fez uma lenta curva e partiu em direção ao espaço neutro para reparos. Kailan se virou para Lara. A ponte estava quase vazia, o turno tendo mudado. A luz das estrelas banhava seus rostos.
Sua sugestão, ele começou, sua voz estranhamente suave, foi ilógica. Arriscou a nave e toda a tripulação em uma probabilidade infinitesimal. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nela. No entanto, foi o único caminho a seguir. É um paradoxo que continuarei a contemplar. Lara sentiu um calor se espalhar por seu peito. Não era uma declaração de amor nem de afeição. Era algo talvez mais profundo para um vulcano, um reconhecimento de que sua ilógica era, em si, uma forma de lógica superior. Às vezes, Kaelen, ela sussurrou, o maior ato de lógica é aceitar que existem verdades que a lógica sozinha não pode explicar. Ele não respondeu, mas tampouco negou. Ele simplesmente assentiu. Uma inclinação de cabeça quase imperceptível, antes de retornar à sua cadeira, deixando Lara com a promessa silenciosa e eletrizante de que sua jornada conjunta estava longe de terminar. O cânion do Eterno agora estava para trás, mas o eco de sua lição ressoaria para sempre no espaço entre eles.